Glória a Deus. Quero convidar você a ler um passo da palavra em meu coração, uma mensagem de Deus para as nossas vidas. E eu quero partilhar com você, está no livro de João. Deixa eu só confirmar. Santo Evangelho segundo João, capítulo 9. Que diz assim: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nasceste cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que adiante tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou nos meus olhos e disse: vai, o tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e vi. Somente até aqui. Amém. Soberano Deus e Pai, está entre nós a Tua palavra. Glorifique o Teu nome sobre esta palavra, Pai. Fale conosco e não te cales mais esta noite. Somos gratos por esta preparação gloriosa. Abençoe-nos e guie em toda a verdade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Um texto eu vejo um pouco lido, pouquíssimas vezes. Aqui tem algumas interpretações. Se você continuar lendo da onde nós paramos, vai dizer sobre os fariseus. Aqui nós vemos um milagre extraordinário, onde Jesus Cristo poderia simplesmente falar em palavras, só a palavra: veja, a tua fé te salvou. Mas aqui tem dois assuntos que eu gostaria de abordar. O tema principal, dois temas aqui. Principal, você não vê falar de fé, e você também vê falar de pecado. É bem diferente essa maravilha que acontece. Eu gosto muito de tirar do texto algumas colocações na frase ou na história que às vezes nós passamos desapercebidos e vamos direto para o milagre. Onde diz assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que a glória se manifeste nele, as obras de Deus. Aqui nós vemos uma pessoa no lugar certo, na hora certa, no momento certo em que Jesus ia passar. Nós vemos um exemplo corretíssimo de uma ferramenta preparada para que Deus glorificasse o seu nome naquele ser humano, naquele cego. Essa história é uma das histórias que não diz sobre fé. A mesma situação aconteceu com Lázaro, nós já falamos sobre isso. Lázaro morto não tinha fé. O morto não ouve, mas teve que ouvir a voz de Jesus. Através da fé de Maria e Marta, aconteceu esse milagre. Aqui o cego não vai dizer de fé. E tem uma história um pouco mais complicada que vai dizer que nem ele pecou e nem os pais. E agora? Porque naquela época ainda os judeus viviam sobre o jugo da lei. Você faz algo para Deus e Deus devolve para você com
ignorância, com fardo, com jugo, com peso. Tem muitas denominações que ainda pregam isso até hoje. Um Deus justiceiro, um Deus que castiga, um Deus que promove algo contra a sua vida porque você não quis adorá-lo, porque não quis, parece um menino mimado, um menino birrento. Ah, você não fez para mim, eu te devolvo aquilo que você não fez para mim. Nós precisamos de obediência, é claro. Nós precisamos de provar com o nosso comportamento. Nós precisamos de expressar em nós Cristo vivificado, glorificado. Nós precisamos provar em nós o que de fato rege a nossa vida. E sermos sinceros, sinceras da presença de Deus como cristãos. Igreja, é uma palavra cristocêntrica. Aqui o que acontece nesse texto, igreja, é que nenhum tinha pecado suficiente, ou não significava que ele estava cego, porque o pai tinha pecado, porque a mãe tinha pecado, porque os irmãos tinham pecado, ou até ele próprio não. Mas ele estava ali sendo usado como uma ferramenta para que Deus fosse glorificado nele. Uma palavra e uma história que também não diz de fé, mas diz da atitude, da ação de Jesus, que provou que tendo ou não pecado, Deus estava ali para mostrar a tua glória e para o Pai ser glorificado nele. É assim que nós estamos, igreja. Nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida. Tem horas que é só Deus, tem horas que nós estamos enfrentando algumas dificuldades que nos fazem entristecer o coração. Talvez você esteja nesse culto perguntando: eu estou passando isso, é porque eu pratiquei tal coisa, é porque eu pequei contra Deus, é porque Deus não me ama, é porque eu estou afastado da igreja, é porque eu tive por caminhos tortuosos. Não, nós colhemos aquilo que nós plantamos, nós negociamos errado, falamos o que não é para falar, agimos de maneira errada, pensamos o que não é para pensar, e 90% do nosso raciocínio vira atitude e ação. E pagamos um preço alto por isso. E depois colocamos a culpa em Deus. Que culpa tinha o cego? Jesus Cristo deixou bem claro isso. Hoje essa palavra é esclarecedora. Talvez você esteja carregando um peso, uma culpa que Jesus já levou na cruz. Que você possa ter paz, que você possa ter alegria, que você possa ter contentamento, e que você não se sinta culpada, que você não se sinta culpado por algo que está acontecendo na tua vida. A Bíblia vai dizer nos profetas grandes: e o povo padece por falta de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Mas nós colhemos aquilo que interessa para nós. Colhemos coisas superficiais e nos julgamos o tempo todo como incapazes, insuficientes, que diz. E ficamos pensando a melhor estratégia para alcançar algo de Deus. Ficamos pensando a melhor estratégia como se fosse uma armadilha onde Deus vai passar, Ele vai me olhar, Ele vai fazer algo. A atitude do cego foi diferente. Lembra do cego de Jericó? Ele ficou no caminho onde Jesus ia passar, e a fé dele fez ele ir atrás de Jesus. A Bíblia vai dizer aqui no João 9, que passando Jesus viu um homem cego de nascença. É diferente dele ir procurar. Como será ele não foi? Talvez ele se sentia julgado pela lei, que dizia aos judeus que aquilo que você faz de errado, Deus vai pesar as mãos. Você já deve ter ouvido isso aí, alguém pregar assim: você não foi obediente, Deus vai pesar as mãos, eu vou te pôr nas mãos de Deus, Deus vai pesar as mãos contra você. Não, isso não é bíblico, isso não é verdade. Se fosse para viver assim, Jesus Cristo não tinha anunciado que Ele levaria de nós toda a culpa, todo o peso, todo o jugo, e Ele estaria do nosso lado carregando a nossa cruz. Então logo, se Deus colocasse um peso sobre a nossa vida, nós não estaríamos carregando a cruz sozinha. Esse peso estaria sobre o Espírito Santo, esse peso estaria sobre Jesus Cristo, porque Ele diz assim: põe as tuas cruzes aos teus ombros e siga após mim. Agora o filho vai ver o pai colocando um peso sobre o irmão,
e dizer assim, ó, foi Deus que colocou esse peso. Igreja, isso não é verdade. Aonde fica a misericórdia de Deus para todos nós? Se nós pecamos, erramos, pedimos perdão, e Ele nos perdoa, somos alcançados pela misericórdia, e vai dizer, do teu passado eu não se lembro mais. Quando diz do passado, não é do ano passado, é do segundo, do milésimo instante passado. Eis que faço nova todas as coisas, lembra disso? Como fica esse jugo que nós colocamos em cima de nós? Se você chegou aqui, igreja, se arrastando, se sentindo culpada, se sentindo culpado por algo que está dando errado na tua vida, o teu casamento que não vai bem, o teu filho que está perdido, a culpa pode ser sua, mas nunca de Deus. Nós que fizemos errado, nós que não cuidamos direito, nós que não demos testemunho para os nossos filhos, nós que não alertamos, nós que não educamos, nós que não ensinamos o evangelho, nós que não trazemos da igreja, nós que falamos palavrões perto dos nossos filhos, nós que discutimos com pessoas perto dos filhos. E é o reflexo de nós, pais. E aí a gente fala, Deus pesou a mão em mim. Não. Essa história está bem clara. E o milagre, irmão André, sem fé, foi ferramenta. Quantas coisas Deus já fez da tua vida sem você esperar. Oh, glória! Quanta coisa Deus já fez da minha vida sem que eu esperasse. Quantos movimentos bonitos Deus já fez na minha vida e na sua sem que nós esperávamos. Quantas coisas que, sabe aquele impossível, aquele não premeditado, aquele que você não esperava, aquilo que você não imaginava aconteceu, chegar até onde você chegou, mas mesmo derrotada, caída, sofrendo tanto, você não imaginava chegar até aqui. Isso já é um milagre de Deus, é a mão poderosa de Deus carregando todos nós. É que nós somos muito ingratos. Hoje a palavra veio convidar nós a ser grato, a ser agradecido, a ficarmos felizes na presença de Deus por esta tão grande misericórdia ter nos alcançado. Se você chegou aqui se arrastando, achando que você está culpada de alguma coisa que você praticou e que Deus está pesando as mãos sobre a tua vida, não, pode tirar isso do teu consciência, do teu pensamento, do teu coração. Isso está afligindo a tua alma e te fazendo você cair na presença de Deus e perder o teu tempo de servi-lo. Desenhamos Deus como se fosse um homem que destrói, um Deus justiceiro. O que eu mais tenho ouvido é isso: vou te pôr nas mãos de Deus. Que gostoso. Peça para que Ele faça uma obra, para o nome dEle ser glorificado. Tantos feiticeiros e justiceiros que se descrente e manipulam o pensamento de pessoas. Coloca-se um Deus odioso, um Deus sanguinário. Já tenho falado há alguns dias, se Amã e Mardoqueu vivessem no tempo do Evangelho, a história deles acontecesse no tempo de Jesus, nenhum dos dois iria para a forca, como Mardoqueu não foi, Amã também não iria, porque a misericórdia de Deus ia abraçar, eles iam entender o que é evangelho, receberiam o Espírito Santo e geraria frutos nele. Uma deles ia ser a gentileza de respeitar o lugar do outro. Está entendendo a palavra, igreja? Um ia respeitar o espaço do outro, um não ia querer mexer na casa do outro, um ia deixar o outro assinar os documentos, o outro ia pagar e assim ia vivendo. Um ia conseguir, oh, que bonito, eu estou feliz, Mardoqueu, porque você conseguiu colocar tua prima lá do lado do rei, agora ela é rainha, que benção. Fala o seguinte, ó, eu estou aqui tão pequenininho, vocês chegaram do nada aqui, ultrapassaram eu nessa luta pela vida. Lembra quando você estiver numa festa lá, falar para tua prima, me ajudar aqui, ó, minha família precisa. Ah, ia ser lindo, igreja, oh glória. Esse é o tempo que nós vivemos, sem rincha, sem colocar peso nas costas de ninguém, mas é uma luta para conquistar, é uma guerra, está na palavra, eu sei que está. É final do tempo, o amor de muito esfriaria, mas quem está debaixo da graça compreende, quem está debaixo do evangelho aceita, quem está debaixo do evangelho e do amor de Deus não é surpreendido pelo Espírito, ao contrário, mas quando manifesta ele repreende. Sai daqui no nome de Jesus, eu quero paz na minha casa, eu quero alegria na minha casa. Não tem medo de cara feia, não tem medo do sopro do diabo, não tem medo da tempestade que levanta, não tem medo do diagnóstico do médico. Fala, se eu viver é para Cristo, se eu morrer é para Ele também. Oh glória!
glória. E isso está preparado pela palavra, guiado e movido pelo Espírito bom de Deus. É isso que edifica a igreja, a saúde da alma, que vem de dentro para fora, a sinceridade, o desejo de ser cristão, o desejo de adorar, o desejo de servir, o desejo de ser verdadeiro a cada dia que passa, o desejo da sinceridade que aumenta. Isso é ser cristão, sem peso, sem culpa, mas andando do lado de Jesus Cristo, de braço dado com o Espírito Santo e aceitando o que vem do céu. Esta palavra para esta noite, Deus seja louvado, amém, unido.